O nosso canal no YouTube está correndo um sério risco. Afinal de contas, está para ser votado no Congresso a PL 2630, o projeto de lei 2630, que trata da lei das fake news, né? O nome, o apelido que deram para esse projeto de lei é, de fato, a PL das fake news. E o que acontece? Qual é o risco que nós estamos correndo? Como eles querem meio que normatizar as regras da internet, o nosso canal muitas vezes fala de assuntos que estão diretamente ligados aos mandos e desmandos do governo. Estamos falando de leis, de obrigações acessórias, estamos falando de tributos, às vezes estamos falando de uma nova cobrança que eles querem criar, um novo tributo que eles querem criar, como por exemplo a mudança do imposto de renda, que agora tem a parte da dedução no imposto de renda, né, para até 2 salários mínimos, mas por outro lado eles vão tributar aqueles que têm investimentos no exterior. Então tudo isso são assuntos que estão diretamente ou indiretamente ligados às atitudes do governo, seja ele qual for, seja o governo anterior que estava aí nas mãos do Bolsonaro, seja o governo atual que está aí mediante as regras aí, os mandos do Luiz Inácio Lula da Silva. Enfim, não importa qual é o governo, o que importa é que a lei que estão querendo criar, que estão querendo colocar, pode colocar em risco o nosso canal. Então eu convido você a deixar aqui um comentário a respeito desse assunto. O que você acha da PL 2630, né, do projeto, melhor dizendo, do projeto de lei 2630, que é o chamado Lei das Fake News. No geral, no âmbito geral, o objetivo da criação dessa PL é justamente evitar a desinformação. Só que onde que está o risco? Eles entenderem que o que eu passo é uma desinformação. Eles é que vão decidir o que é informação ou o que não é. Quem eles querem colocar para controlar as informações que circulam na internet? A princípio era o CGI, Comitê Gestor de Internet no Brasil. Aí ouvi dizer aí algumas coisas no pânico da Jovem Pan que o CGI não dava certo, aí decidiram colocar a Anatel, Agência Nacional de Telecomunicações, para controlar o que se passa na internet. É claro que existem situações, existem cenários na internet que precisam ser controlados, sim. Como, por exemplo, violência, ataques, pedofilia, esse tipo de coisa. Só que, quando a gente trata de assuntos que estão ligados ao governo, e se for um assunto que é delicado para o governo, como, por exemplo, recentemente nós tivemos aí a ideia da taxação sobre as coisas que você comprava na Shine, coisas que você comprava em sites do exterior. Eles estavam querendo fazer uma taxação sobre isso. Isso iria impactar quem? Os pequenos compradores, pessoas físicas, a grande maioria que compram pequenas coisas aí na internet, lá dos sites do exterior. Se a gente começa a falar nesse assunto aqui, e isso vai contra o governo, ou é uma crítica ao governo, então é uma desinformação? E aí eles vão banir o meu canal, eles vão colocar o meu canal como um canal que não fala a verdade. E aí, gente, o que nós vamos fazer da vida agora em diante? O canal está correndo sério risco. Eu convido você mais uma vez a comentar aqui sobre o que você acha dessa PL, desse projeto de lei que está em trâmite lá no Congresso. A ideia é ser votado hoje e eles querem votar em caráter de urgência e não é legal. Isso não é legal. Inclusive o Google e o YouTube, eles já entraram em discussão contra o projeto de lei PL 2630. Eu vou deixar os dois links aqui na descrição. O próprio YouTube diz assim, né, como uma legislação apressada pode impactar os criadores do YouTube. Foi publicado dia 25 de abril essa notícia no blog do YouTube. Eles querem, o pessoal lá do Congresso, querem votar esse projeto de lei, também conhecido como Lei das Fake News. Lembrando que só um detalhe, né? Esse projeto de lei 2630, ele foi criado em 2020, então nós não estamos falando de um ou outro governo, nós estamos falando de uma ideia, que é controlar a internet, não é verdade?
de certo modo, existem situações e cenários que precisam ser controlados? Sim. Mas nesse caso, o PL 2630, ele vai contra muitos que estão trabalhando seriamente na internet. Porque muitos estão falando coisas que precisam ser ditas na internet. E aí acaba colocando em risco o nosso trabalho, ok? Inclusive, se você não é inscrito no canal, se inscreva para acompanhar informações a respeito desse tema. Olha só, resumo do que o YouTube diz e eu vou deixar aqui na descrição para você ler com calma. O projeto de lei pode criar exceções para a aplicação das nossas políticas, gerando desigualdade entre os criadores. O que isso quer dizer? Segundo o YouTube, o projeto pode beneficiar alguns e prejudicar outros. Eu posso ser prejudicado, mas o outro que de fato está falando mentiras, ele pode ser favorecido. Então, é uma situação complicada. Será que aquele que está puxando o saco, puxando sardinha para um lado, não vai ter mais credibilidade, vamos dizer assim, e vai continuar podendo produzir seus próprios conteúdos, em detrimento àqueles que estão produzindo conteúdos verdadeiros e falando aquilo que precisa ser dito, sendo que está baseado em fatos? Então, antes de qualquer coisa, antes da gente falar de contabilidade, de falar de assuntos tributários aqui no canal, eu posso falar com categoria, porque eu me formei em jornalismo primeiro. Jornalista de formação, tenho meu diploma, tudo bonitinho. E a gente vem aqui no YouTube fazer um trabalho sério de divulgação de informações, correndo o risco de ser banido por conta de erros dos outros que estão falando mentiras aí em outros canais. E com certeza tem, e esses sim precisam ser combatidos. O governo, segundo ponto que o YouTube levanta, o governo teria poder para controlar os aspectos centrais da plataforma sem um conjunto claro de regras. Porque justamente eles querem fazer na calada da noite, na correria, sem uma ampla discussão com as pessoas que de fato produzem conteúdo na internet, de forma séria. Ok? Então, o PL 2630 dá ao governo a autoridade para declarar um protocolo de segurança de emergência que permitiria controlar o YouTube, tendo o poder de definir desde qual conteúdo é retirado até como o produto funciona para os espectadores. Ou seja, é o governo querendo entrar dentro do YouTube e dizer assim, ó, esse departamento aqui quem vai controlar sou eu. Não dá, né? Porque existe a livre, o livre empreendedorismo, né? A livre iniciativa de empreender. Então o YouTube, por ser uma empresa privada, não tem por que ter ali alguém controlando o seu algoritmo ou controlando a empresa. Isso seria a censura que nós vimos, né? Eu pelo menos não vi porque eu não era nascido na época, mas muita gente viveu e a gente estudou na escola isso, né? O AI-5 e tudo mais. E o terceiro ponto, o YouTube pode ser forçado a remover grande quantidade de conteúdo legítimo para evitar ser soterrado por ações judiciais. Porque o PL 2630 coloca o YouTube e as outras plataformas como corresponsáveis por aquilo que é veiculado. Então você imagina só, se eu estou aqui falando de uma nova obrigação acessória no canal, e aí essa nova obrigação acessória vai, de certo modo, atrapalhar aí o dia a dia do contador, vai atrapalhar o dia a dia das empresas, do empresário, porque o governo vai querer, com base nessa informação, criar um novo tributo e tá lá. O projeto ele existe, o projeto de lei tá lá, tá tudo rolando lá no Congresso, tá tudo rolando lá no Planalto. Beleza, é verdadeiro, existe. E aí o governo fala, opa, isso daqui é contra o que a gente tá querendo, isso aqui tá queimando o nosso filme. Tira esse canal do ar. Ou tira esse vídeo do ar. O YouTube ele vai ser forçado a tirar uma grande quantidade de conteúdo legítimo, que está falando coisas verdadeiras, para evitar que seja acionado judicialmente pelo próprio governo. Entenderam? Então é uma situação comprometedora para o Brasil, para o nosso mercado, principalmente para os criadores de conteúdo. Então eu convido você a se aprofundar nesse tema e pressionar lá o seu deputado para ir contra, sem que haja um debate mais amplo a respeito desse PL 2630. Então, deixa aí nos comentários a sua opinião e aqui no link, aqui na descrição eu vou deixar os links
para a matéria do YouTube e a matéria do Google. Aliás, se você der um Google, se você só entrar na página inicial do Google, você vai ver que lá na página inicial tem lá uma frase onde o Google diz que ele é contra ao projeto de lei. Então, agora é com você. Clica aqui, veja o conteúdo e deixe aqui um comentário no nosso canal. Um grande abraço e até a próxima aula. Tchau!